Hoje vamos aprender, ou até mesmo revisar, como fazer algumas operações matemáticas básicas no Planilhas Google. Nesta aula, no caso, 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão, de duas formas diferentes, digitando manualmente a fórmula e utilizando alguns símbolos para somar, subtrair, multiplicar ou dividir, ou até mesmo realizando as operações utilizando funções, uma função para somar, outra para subtrair, outra para multiplicar e outra específica para dividir. Então vamos para a prática, aprender um pouco mais sobre isso e reforçar alguns conceitos básicos, porém importantes. Aqui então, temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo, e vamos iniciar pela soma. Então temos uma tabela com alguns valores, 10, 20, 30, 40 e 50, e queremos um total, queremos somar estes valores. Primeira forma que eu poderia fazer isto: poderia digitar igual e selecionar um dos valores e depois digitar o símbolo de mais para fazer a soma. Então, célula A3 mais célula A4 mais. Então, seleciono a célula, digito mais. Seleciono a célula, digito mais. Seleciono a célula. E apertando Enter, teríamos a soma de 150. Uma segunda forma para realizar essas somas, utilizando uma função. Então, poderia digitar igual a soma, selecionar esta função que realiza a soma de uma série de números e ou células. Seleciono, e aqui basicamente os parâmetros, iríamos selecionar o intervalo de dados que possui os valores que desejamos somar. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, novamente soma 150. E aqui mais um detalhe interessante é que se, por exemplo, se eu selecionar este intervalo de valores, nesta parte inferior direita da planilha, alguns resumos. Então, inicialmente a soma, 150, mas também as estatísticas da média, que seria 30, o valor mínimo, 10, o valor máximo, 50, e uma contagem de valores de conteúdo, contagem de números, enfim. Mas já temos aqui, de forma breve, rápida e resumida, soma, média, valor mínimo, valor máximo e assim por diante. A subtração. Poderíamos, no total, digitar igual, selecionar um dos valores e digitar, por exemplo, menos e o valor que desejamos subtrair. Então, apertando Enter, 30 menos 20, total 10. Porém, aqui também podemos fazer isso por meio de uma função. Então, digito igual, minus essa função, então, diferença entre dois números, seleciono a função, primeiro valor, então, por exemplo, 30, ponto e vírgula, e o segundo parâmetro é o valor 2. Poderia selecionar, por exemplo, 20. Fechando parênteses ao final, apertando Enter, então, 30 menos 20 resultou no valor 10. Já para a multiplicação, então, no total, poderíamos novamente digitar, por exemplo, igual, selecionar uma das células com os valores e aqui multiplicar utilizando o símbolo do asterisco. Então, digito asterisco, seleciono, por exemplo, a célula G4, asterisco, e agora, por exemplo, a célula G5. Então, vamos multiplicar a G3 pela G4 pela G5, ou seja, 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. Apertando Enter, teríamos este total, e poderia também utilizar uma função. Então, digito igual mult, então, esta função, que vai retornar o resultado da multiplicação de uma série de números. Seleciono a função, e aqui poderia basicamente selecionar o intervalo de dados que desejamos multiplicar. E apertando Enter, novamente o retorno 24. 2 vezes 3 vezes 4. E para finalizar, temos a divisão. Então, por exemplo, dois valores. No total, poderia digitar igual, selecionar um dos valores, e o símbolo barra, que irá representar a divisão, e selecionar o segundo valor. E aqui, apertando Enter, teríamos o resultado 2, 30 dividido por 15. Também poderíamos fazer por meio da utilização de uma função. Digito igual divide, então esta função que retorna um número dividido por outro. Seleciono a função, primeiro teremos o dividendo, que, conforme a sintaxe e descrição da função, é o número a ser dividido,
Então, poderia selecionar, por exemplo, 30, ponto e vírgula, e agora o divisor, ou seja, o número pelo qual dividir. Poderia selecionar o 15, e ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, resultado 2, 30 dividido por 15. E agora que aprendemos ou revisamos a utilização das operações matemáticas básicas no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.